Bom, então nós vamos fazer aqui agora o algoritmo 4 com 5 da lista de estrutura de repetição, tá? Então vamos declarar o algoritmo, início, abre chave, fecha chave, que é o bloco principal do nosso algoritmo. Vou iniciar declarando as minhas variáveis. Primeiras do tipo inteiro, são as variáveis, basicamente as principais, as iniciais, que são, primeiro, o cont, que é a variável de controle com valor inicial, é aquela que vai contar o número de interações e vai controlar o meu laço, a minha estrutura de repetição. Depois eu vou declarar também o sexo, que vai ser lá 1 para masculino ou 0 para feminino. E eu vou declarar também a idade, né? Lembrando que o valor ali é meramente, no caso da idade, é ilustração, não faz muito sentido, não vai ser levado em consideração. E o esporte, que vai ser categorizado a partir do número que a gente identificar como 1, 2 ou 3. Tá? Como eu gosto de fazer para vocês, eu vejo essa parte é a parte da estrutura de controle e da declaração das variáveis de entrada. Essas são as 3 variáveis de entrada, dizendo, ó, leia, sexo, idade e esporte. Isso são os valores que vão ser entrada. E quais são as saídas ou respostas? A média dos jovens que preferem cada esporte. Então vamos pensar aqui que eu tenho média de idade do basquete, né? Eu tenho essa média de idade. Vou primeiro colocar todas as variáveis que vão receber essas respostas. Então eu quero a média de idade de cada esporte. Então eu tenho média de idade do basquete, média de idade do futebol, média de idade do vôlei, né? Além disso, eu tenho quero calcular também a média de idade dos meninos e das meninas. Então eu tenho a média de idade masculina e a média de idade feminina, tá? Além disso, o percentual de jovens de cada sexo em cada modalidade. Vou até colocar aqui junto, ó. Não, deixa aqui mesmo. Então vou ter o percentual masculino do basquete, vou ter o percentual feminino do basquete, que é o percentual de jovens de cada sexo em cada modalidade. Então vou ter o percentual masculino do futebol, o percentual feminino do futebol. Vou ter o percentual masculino do vôlei e o percentual feminino do vôlei. Isso são todas as minhas respostas ou saídas. Para calcular isso, eu tenho que entender o que eu preciso contar para montar a fórmula. Bom, média de idade do basquete é o quê? O total da idade do basquete, ou seja, total das idades dos jovens que praticam basquete, dividido pelo total do basquete. Estou declarando as variáveis bem sintéticas, bem pequenininhas assim, para ficar mais fácil no chinês. Mas como eu estou comentando aqui, depois até vale você colocar como comentário na frente o que significa cada uma. Então eu estou falando média idade do basquete, total da idade do basquete dividido pelo total do basquete. Média idade do futebol, a mesma coisa. Total da idade do futebol dividido pelo total do futebol, ou seja, quantos jovens praticam futebol. Total das idades do vôlei dividido pelo total de jovens que praticam vôlei. Masculino e feminino, a mesma coisa. Total de idade masculino dividido pelo total masculino. Total de idade feminino dividido pelo total feminino. Ou seja, soma das idades dividido pela quantidade de meninos. Percentual masculino do basquete. Total masculino do basquete, ou quantos meninos preferem basquete,
dividido pelo todo. No caso, é o percentual na modalidade. Na modalidade de basquete, quanto por cento é masculino e feminino. Então, o todo é o total do basquete, que eu até já tenho lá para calcular a média, vezes 100. Né? Percentual feminino do basquete, então o total feminino do basquete, dividido pelo total do basquete, vezes 100. Percentual masculino do futebol, total masculino do futebol, dividido pelo total do futebol, vezes 100. Percentual feminino do futebol, total feminino do futebol, dividido pelo total do futebol, vezes 100. Percentual masculino do vôlei, total masculino do vôlei, dividido pelo total do vôlei, vezes 100. Repara que é bem repetitivo, né? É porque eu estou fazendo uma análise do grupo, né? Total feminino do vôlei, dividido pelo total do vôlei, vezes 100. Parece que eu estou fazendo o final antes do início, mas não é. Na verdade, isso aqui é uma forma de você entender o que está sendo pedido. Lembra que eu falei desde o início? Você não consegue resolver um problema se você não souber qual é o problema. Não souber exatamente o que é o problema. Pode falar. Se eu quiser na prova, ao invés de colocar legenda, Não, olha só. Eu estou gravando aqui para eu botar para vocês. Se a gente ficar parando depois, a gente... Estou gravando aqui para a gente poder publicar para vocês, tá? Depois eu abro para pergunta, pensei que fosse alguma coisa. Se tiver algum erro, alguma questão mais importante aqui, vocês podem me parar, não tem problema nenhum não, tá? É só para a gente poder ter uma gravação mais fluida aqui. Mas se eu errar, esquecer uma variável, um detalhe aí, pode me corrigir em tempo real aí que não tem problema não. Então aqui, vou continuar declarando as minhas variáveis aqui, tá? Então, por exemplo, esses totais de idade e total de indivíduos, eu posso declarar todos eles como inteiro. Poderia declarar como real também, mas vou preferir declarar como inteiro aqui, zerando, tá? Total da idade do futebol. Eu vou até pegar aqui, vou fazer até um negócio diferente aqui. Para o basquete, eu tenho total masculino do basquete e total feminino do basquete também, né? Então, vou botar aqui junto, total masculino do basquete igual a 0 e total feminino do basquete também igual a 0. Eu faço para cada esporte, fecha esporte. Total da idade do vôlei ou do futebol igual a 0. Total do futebol igual a 0. Total masculino do futebol igual a 0. Total feminino do futebol igual a 0. Tá? Vou continuar na linha de baixo, só para não estourar a tela aqui. Tá? Então, total da idade do vôlei igual a 0. Total do vôlei igual a 0. Depois eu tenho total masculino do vôlei. Total masculino do vôlei igual a 0. Total feminino do vôlei igual a 0. Tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu ainda tenho ali o total masculino e total de idade masculina. Total de idade masculina igual a 0. E total masculino também igual a 0. Todas essas variáveis que estão sendo declaradas com 0 é porque elas são contadores. Eu vou contar, tá? Total de idade feminina igual a 0 e total feminino igual a 0. Agora eu acho que eu declarei todas as variáveis que estão aqui desses contadores. Faltam aquelas que são do tipo, obrigatoriamente são do tipo real, que são as médias e os percentuais.
média de idade do basquete, média de idade do futebol, média de idade do vôlei, né? Média de idade masculina, média de idade feminina, percentual masculino do basquete, percentual feminino do basquete, percentual masculino do futebol, percentual feminino do futebol, percentual masculino do vôlei, percentual feminino do vôlei. Todas as variáveis estão declaradas aqui. É a parte, assim, uma parte muito importante, porque é a parte onde você entende e monta. Você, como eu falei ontem, você na prova, você pode montar essas fórmulas no cantinho da folha, que ela vai estar valendo já para o seu algoritmo. Você não vai precisar repetir elas não. Monta para você entender o que você está fazendo. O que eu fiz aqui? Eu li o enunciado, entendi e declarei tudo que eu vou precisar. Na prova, não cai um algoritmo desse tamanho todo. Isso aqui, esse algoritmo com um caminhão de variáveis assim, vai ser muito mais, porque você vai ter mais tempo, você pode praticar, entender. Então, quando você pratica mais, você costuma, né, ter um aprendizado melhor. Então, vamos para a nossa estrutura de repetição. Enquanto o conte for menor do que 75, né, aí abri e fechei minha chave, os cálculos realmente estarão fora do enquanto, né? Por que os cálculos estão fora do enquanto? Porque, na verdade, eu só tenho esses totais das idades e o total das pessoas de cada modalidade depois que eu ler as idades de todas as pessoas, né? Então, não faz sentido eu ficar calculando média e percentual, até porque daria errado. Porque vamos pensar aqui, se eu colocar esses cálculos das médias dentro do enquanto, o que vai acontecer? A primeira pessoa não vai ser masculino e feminino ao mesmo tempo, não vai jogar vôlei, basquete e futebol ao mesmo tempo, ela vai fazer uma modalidade só, correto? Então, na hora que eu fosse fazer a divisão na primeira vez, ia dar a divisão por zero. Divisão por zero dá erro, o programa não roda com divisão por zero, ele dá erro verdadeiramente. Então, já não funcionaria mesmo porque ia ter uma das modalidades, ia ter ninguém. E tendo ninguém, ia calcular uma média dividido por zero, não ia dar certo. Tá? Então, basicamente, obviamente que é a forma de você contornar isso, mas a gente não está preocupado, não vai se ater a isso agora. Então, ó, minha estrutura de controle, né? Minha variável conte igual a 0, conte menor que 75, conte mais incremento de 1. Eu tenho a minha estrutura de controle da estrutura de repetição completa. Tá? Tá lá. Conte igual a 0, conte menor que 75, conte mais. Não dá para errar esse tipo de coisa na prova. É um erro grave, porque eu já estou falando aqui. Isso aqui não muda. Vai mudar o quê? Nesse enunciado foi 75, no outro vai ter 100, no outro vai ser 230, só vai mudar o valor. Lembrando que a gente está na primeira prova, no primeiro período, no primeiro momento, a coisa realmente é um pouco mais tranquila, mas você tem que entender como é que faz. Bom, fiz o incremento da estrutura de controle, vou fazer o quê? O leia, ou seja, minha entrada de dados. O que eu vou ler? Sexo, idade e esporte. Li tudo o que eu tinha que ler, vou para a próxima linha. Vou começar agora a fazer a separação em contagem. Eu tenho alguma coisa que seja do todo? Eu perguntei alguma coisa, média geral das idades, média geral... Não. Então, todas as médias, tudo que eu vou contar a partir de agora, vai estar selecionado dentro de um grupo. Então, o grupo principal que a gente tem aqui é o esporte, né? Que está dividido em 3 modalidades. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? Vamos separar por esporte. Se esporte igual a 1, e eu disse lá em cima que 1 era basquete, eu tenho meu basquete, então eu posso dizer que o total do basquete, ou seja, um jovem pratica basquete. Eu vou contar também o total das idades do basquete. Total de idade do basquete, total da idade do basquete mais a idade.
Com isso, eu já poderia calcular a média de idade do basquete, correto? Bom, eu também não disse que eu queria o percentual de jovens de cada sexo em cada modalidade? Eu não falei isso? Então, por que eu olhei, por que eu montei a minha solução fazendo essas fórmulas no início? Para eu entender o meu problema como um todo. Bom, então, se eu estou atento ao meu enunciado e ao que eu estou fazendo, eu estou vendo aqui que para o esporte, além de eu calcular a média, eu também tenho que calcular quantos são do sexo masculino e quantos são do feminino, não é isso? Por que eu não faço isso já agora? Ó? Aqui dentro já é basquete, eu já posso fazer aqui, ó, se sexo igual a 1, é masculino, não é? Beleza, é masculino. Então eu falo, ó, total masculino do basquete. Eu não quero saber? Total masculino do basquete? Olha agora, eu já consigo calcular com essa estrutura aqui a média de idade do basquete e o percentual masculino do basquete. Porque eu não tenho aqui, ó, aqui embaixo, eu não tenho o total masculino do basquete, estou somando lá e estou com ele aqui. Eu tenho o total do basquete, ó. Estou somando lá em cima e eu tenho ele aqui nas três fórmulas, no percentual feminino do basquete também. Então já posso fazer aqui. Eu posso botar com senão, que é a negação do masculino aqui, e fazer o total feminino do basquete. Olha que agora eu já tenho os dois percentuais e a média. Se eu conseguir fazer só isso, você já tem um algoritmo funcional que já responde alguma coisa. E que você mostrou para mim que você já consegue fazer essas médias e percentuais. Não deu tempo de fazer tudo. Os outros dois é repetição do que você já fez. Então, para mim, na prova, na correção, eu levo em consideração que você conseguiu fazer isso aqui. Óbvio que eu não posso dar o ponto das 3 repetições, dos 3 esportes, mas o entendimento seu seria o mesmo para aquilo ali. Então você não perde tudo. Você já ganha um ponto daqui e mostra para mim que você entendeu. Porque aqui na realidade, eu vou agora repetir. Eu poderia fazer até um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mas não vou fazer, tá? Se, até para que vocês fixem mais. Vou fazer do outro esporte. Se esporte igual a 2, 2 é futebol, né? 2 é futebol. Eu vou seguir a mesma estratégia, ó. Total do futebol mais, contei quantos jovens praticam futebol. Vou somar as idades de quem pratica futebol, não é isso? Depois, vou o quê? Vou contar o sexo deles. Se for igual a 1, total masculino, total masculino do futebol, mais. Aqui eu vou fazer com se sexo igual a 0, total feminino do futebol, mais. Tá? Agora eu já tenho, ó, bastante coisa, ó. Média de idade do futebol e do basquete, média de idade, percentual masculino e feminino do basquete, percentual masculino e feminino do vôlei ou do futebol e média de idade do futebol. Vou fazer o terceiro, agora eu vou copiar e substituir. O esporte aqui é 3, que é o vôlei. Total, em vez de ser futebol agora, é vôlei. Total da idade do vôlei. Vôlei.
total masculino no vôlei. Opa. Feminino do vôlei. Tá? Já tenho quase tudo que eu queria. Agora eu quero o que faltou para mim. Eu só preciso da média de idade masculina e da média de idade feminina. Eu podia até somar aqui dentro junto com essas outras somas, mas eu vou fazer separado. Dentro de cada, eu não tenho em cada esporte, eu tenho masculino e feminino. Eu podia juntar aquilo tudo, eu tenho total masculino e feminino, mas eu acho que fica mais confuso. Então eu posso fazer um outro se aqui. Sexo igual a 0. Aí eu vou ter aqui qual a variável mesmo? Total masculino e total feminino. Tá. Total feminino mais total de idade feminino igual a total de idade feminino mais a idade. Se sexo igual a 1, total masculino mais total de idade masculino é igual a total de idade masculino mais idade. Está concluído o algoritmo inteiro. Agora eu vou terminar a gravação aqui e a gente vai parar para dúvidas.